Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos mergulhar no universo espetacular da luta livre, uma das expressões mais vibrantes da cultura mexicana. Mais do que uma luta, a luta livre é um espetáculo, onde acrobacias desafiadoras, personagens lendários e narrativas emocionantes criam um show que transcende o ringue. Prepare-se para descobrir as origens, os segredos por trás das máscaras e as técnicas que fizeram da luta livre um fenômeno mundial. Coloque sua máscara imaginária e venha com a gente explorar essa incrível arte. A luta livre é um espetáculo único que combina luta, teatro e cultura. Sua origem e evolução refletem uma rica interação entre influências estrangeiras e tradições mexicanas, resultando em um fenômeno cultural com significado que vai além do ringue. As raízes europeias, a chegada do catch wrestling. No final do século XIX, o México estava em um período de modernização, com um fluxo constante de influências culturais vindas da Europa. Uma dessas influências foi a luta livre europeia, conhecida como Catch Wrestling, que era uma modalidade mais flexível e menos restritiva do que o estilo greco-romano. Esse estilo permitia técnicas de derrubada, chaves e submissões. Lutadores europeus e norte-americanos começaram a trazer essas exibições para o México, muitas vezes se apresentando em circos itinerantes. Essas lutas eram menos sobre competição legítima e mais sobre entretenimento, misturando habilidade atlética e teatralidade para atrair multidões. O contexto sociocultural mexicano. No início do século XX, o México passava por mudanças significativas, especialmente após a Revolução Mexicana, de 1910 a 1920. Durante esse período, a população buscava novas formas de entretenimento e escapismo para lidar com as dificuldades da época. A luta livre encontrou um solo fértil nesse contexto, evoluindo de simples espetáculos de circo para um esporte mais organizado. As apresentações começaram a incorporar elementos da cultura popular mexicana, com narrativas que ecoavam temas históricos e sociais, como a luta entre opressores e oprimidos. Essa conexão emocional com o público foi fundamental para o crescimento da luta livre. Salvador Lutérot, o pai da luta livre mexicana. O grande marco na história da luta livre ocorreu em 1933, com a fundação da empresa mexicana de luta livre, EMLL, por Salvador Lutérot González. Lutérot era um empresário visionário que viu o potencial de transformar a luta livre em um fenômeno nacional. Inspirado pelos eventos de wrestling nos Estados Unidos, ele introduziu uma estrutura profissional para o esporte no México. Ele começou promovendo lutas na antiga Arena Modelo, na Cidade do México, mais tarde rebatizado de Arena Coliseo, e criou um circuito regular de competições. As lutas, que antes eram vistas como apresentações isoladas em circos, passaram a ser promovidas como eventos principais, com ingressos vendidos para grandes audiências. A máscara, o elemento místico. Um dos elementos mais marcantes da luta livre é a máscara, que tem um significado profundo na cultura mexicana. A máscara na luta livre não era uma invenção mexicana, mas foi adotada e transformada em algo único e simbólico. Primeiros lutadores mascarados. O uso da máscara foi popularizado na década de 1930, com lutadores como La Maravilha Enmascarada, a Maravilha Mascarada. No entanto, foi na década de 1940 que a máscara se tornou essencial, graças ao impacto de El Santo, que começou sua carreira em 1942. Simbolismo. As máscaras representavam não apenas anonimato, mas também a personificação de arquétipos como heróis, vilões, deuses e animais. Inspiradas nas tradições indígenas e na mitologia mexicana, as máscaras criavam uma conexão emocional com o público, que enxergava os lutadores como figuras quase mitológicas. Lutas de apostas. A partir dos anos 1950, as lutas de apostas, onde os lutadores colocavam suas máscaras ou cabelos em risco, tornaram-se eventos de grande apelo. Perder a máscara em combate era considerado um momento de humilhação e uma revelação de identidade, o que adicionava um drama extra às histórias no ringue. El Santo e o boom cultural. Nenhuma história da luta livre estaria completa sem mencionar El Santo, o maior ícone da luta livre mexicana. Ele estreou como lutador mascarado em 1942 e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Mais do que um atleta, El Santo era um herói nacional, estrelando filmes, histórias em quadrinhos e até campanhas publicitárias.
A Era de Ouro, de 1940 a 1960. Durante esse período, outros lutadores mascarados como Blue Demon, Mil Máscaras e Raio de Jalisco também emergiram, consolidando a luta livre como parte do folclore popular. Lutadores técnicos, heróis e rudos, vilões, encenavam batalhas que representavam a eterna luta entre o bem e o mal. A Revolução Televisiva. A televisão desempenhou um papel crucial no crescimento da luta livre a partir dos anos 1950. Com transmissões ao vivo de eventos em arenas lotadas, o esporte alcançou um público muito maior, especialmente nas classes populares. Isso solidificou a posição da luta livre como o esporte espetáculo mais querido do México. As transmissões também ajudaram a exportar o estilo mexicano de luta livre, caracterizado por seu dinamismo, técnicas aéreas e movimentos acrobáticos, para outros países. A criação da AA e o novo estilo. Em 1992, a luta livre passou por uma revolução com a fundação das Estencias Esoria. Administración, AAA, por Antônio Penha, um ex-lutador e promotor. A AA introduziu um estilo ainda mais espetacular e teatral, incorporando música, luzes e narrativas ainda mais elaboradas. A AA também ajudou a projetar a luta livre internacionalmente, especialmente nos Estados Unidos, onde o estilo mexicano influenciou a luta livre americana por meio de lutadores como Rey Mysterio Jr., Ed Guerrero e outros. Significado cultural e atualidade. Hoje, a luta livre é mais do que um esporte, é uma parte integral da identidade mexicana. Ela reflete a paixão, o orgulho e a criatividade do povo, e suas máscaras e personagens se tornaram símbolos notáveis em todo o mundo. Lutadores mascarados aparecem em festivais, eventos culturais e até mesmo em movimentos políticos, reafirmando seu papel como heróis modernos. Além disso, as tradições da luta livre continuam a ser passadas para novas gerações, tanto no México quanto no exterior, garantindo que sua rica história e legado permaneçam vivos. A história da luta livre não é apenas sobre luta, é sobre como um esporte evoluiu para encapsular o espírito de um povo e se tornar um dos maiores ícones culturais do México. A luta livre é mundialmente reconhecida por seu estilo único, marcado por uma combinação de movimentos acrobáticos, narrativas teatrais e técnicas de luta livre profissional que a distinguem de outras formas de luta. As técnicas da luta livre refletem a criatividade, a habilidade atlética e a teatralidade, tornando-a tão atrativa quanto espetacular. Técnicas aéreas e acrobáticas. Uma das marcas registradas da luta livre é seu uso de movimentos acrobáticos e manobras aéreas. Lutadores conhecidos como high flyers executam saltos espetaculares que exigem grande agilidade, equilíbrio e precisão. Plancha, um salto frontal que geralmente termina com o lutador caindo sobre seu oponente com o peito ou abdômen. Tope, um mergulho realizado entre ou sobre as cordas do ringue, muitas vezes usado para atingir um adversário fora do ringue. O Hurricanrana, um golpe onde o lutador salta sobre o oponente, envolve sua cabeça com as pernas e gira para derrubá-lo. Monsalto, um salto mortal de costas do topo do ringue sobre o adversário, frequentemente executado com alta precisão. Esses movimentos demonstram a habilidade acrobática dos lutadores e são projetados para impressionar o público, muitas vezes desafiando os limites físicos do corpo humano. Técnicas de grappling, agarramentos e submissões. Embora a luta livre seja amplamente conhecida por sua teatralidade e acrobacia, também incorpora uma variedade de técnicas de grappling, agarramento, adaptadas de estilos como o catch wrestling. Laves, chaves movimentos de submissão, como chaves de braço, de perna e estrangulamentos, usados para controlar ou imobilizar o adversário. La tapatia, uma técnica, onde o lutador levanta o oponente usando suas pernas enquanto segura seus braços, criando uma cena visual impressionante. Camel clutch, quebra-camelo, uma técnica onde o lutador se senta nas costas do oponente e puxa sua cabeça ou braços para trás, causando pressão na coluna. Essas técnicas são usadas para demonstrar domínio técnico e criar momentos de tensão no combate. Técnicas de impacto, golpes e arremessos. Os lutadores da luta livre empregam uma série de golpes e arremessos, muitas vezes exagerados para criar impacto visual e narrativo. Lariat, laço, um golpe com o braço em alta velocidade que atinge o oponente no peito ou pescoço. Drop kick,
um chute voador executado enquanto o lutador está no ar, geralmente atingindo o rosto ou o peito do oponente. Powerbomb, um movimento onde o lutador levanta o adversário pelos ombros e o arremessa com força no chão. Suplex, um movimento clássico de arremesso onde o lutador levanta o oponente e o joga de costas no chão, variando entre suplex frontal, de costas ou até do topo das cordas. Esses golpes são projetados para demonstrar força e criar momentos emocionantes no ringue. Uso do espaço do ringue. A luta livre faz uso criativo de todo o ringue e de seus arredores, incluindo corda superior. Muitos movimentos começam ou terminam na corda superior, permitindo acrobacias aéreas espetaculares. Fora do ringue. Os lutadores frequentemente levam os combates para fora do ringue, utilizando barreiras, escadas e até o público para aumentar a intensidade. Interação com o ambiente. Elementos como as cordas, postes e até objetos improvisados, cadeiras, mesas, são usados para criar novas formas de ataque. Esse uso dinâmico do espaço é uma característica que diferencia a luta livre de outros estilos de luta livre. Trabalho em equipe e combates de duplas. Os combates de duplas, conhecidos como lutas de parejas ou trios, são uma parte essencial da luta livre. Esses combates destacam sequências coreografadas, movimentos combinados entre membros da equipe, como ataques simultâneos ou manobras em cadeia. Distrativos e estratégias. Rudos frequentemente distraem o árbitro para executar golpes ilegais. Dinâmica do ringue. Trocas rápidas entre os lutadores e movimentação constante criam combates eletrizantes. Movimentos finais e especiais. Cada lutador tem seu movimento especial, projetado para encerrar o combate de forma espetacular. La mística. Uma submissão giratória em que o lutador envolve o corpo do adversário, obrigando-o a desistir. Coup de grace, um salto do topo das cordas com os pés, atingindo o adversário no peito ou abdômen. Swanton Bomb, um salto mortal para frente que atinge o adversário com as costas. Esses movimentos se tornam assinaturas dos lutadores e são aguardados ansiosamente pelos fãs. A luta livre é muito mais do que apenas um esporte. É uma celebração de cultura, identidade e criatividade. Por trás das máscaras e dos movimentos espetaculares estão histórias de heróis, vilões e a paixão de um povo que transformou o ringue em um verdadeiro palco da vida. Se você ficou fascinado por essa arte única, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no Mundo Marcial para mais conteúdos incríveis sobre as artes marciais ao redor do mundo. Até o próximo vídeo.